Como ter uma equipe comercial no seu negócio se você não entendeu que vendas é um grande pilar da sua empresa? Aliás, se você está dando alguma desculpa que vendas não é tão importante quanto outras áreas da sua empresa, isso atesta a sua incompetência. Mas eu tô aqui nesse podcast, nessa temporada de inverno, começando assim, bruto com você, para você entender de uma vez por todas que vendas é um pilar muito importante do seu negócio. Uma temporada de inverno aqui em Campos do Jordão e dessa vez eu recebo esse cara que eu admiro demais, porque é uma pessoa que ajudou e vem ajudando cada vez mais junto comigo, com o Marcelo, com o Alberto, com o Luiz, com a Carla, com o Martins e todo o time Serac a construir uma história grandiosa dentro dessa empresa, pela qual eu sou vice-presidente, e esse cara me ajuda a dirigir essa empresa, esse grande ecossistema de soluções contábeis, empresariais e também de educação. Seja muito bem-vindo hoje aqui comigo, é uma honra ter esse cara do meu lado, Tiagão Herance, monstro! Uma salva de palmas! Muito legal, hein? Muito legal. Que paisagem, hein? Que legal, hein? Temporada de inverno, muito legal. Você não tá preocupado, não? Porque você sabe que a gente tem que sempre melhorar, né? Então, cara, como vai melhorar isso daí? O Marcelo já tá dando spoiler. Aí, dos próximos... Você não tá preocupado, Tiagão? Tô preocupado e é melhor você não falar nada, porque isso pode comprometer um belo orçamento. Mas tá bom. As ideias são sempre válidas, Aliás, por isso que a gente precisa vender. Porque se a gente não coloca dinheiro na casa, o que acontece? O Marcelo não deixa a gente fazer nada, entendeu? Nada. Não dá. Mas acho que se a gente dá um agradinho e fala, Marcelo, ó, tá chegando um novo cliente, ó, fechamos esse contrato, aí ele vai ficando animado e vai deixando a gente fazer É só levar ele também, que já dá uma ajuda, né? Ajuda. Tiagão, cara, conta agora pra galera, assim, de cara. E eu quero que você anote, você saia com uma decisão de você entender mais sobre vendas nesse podcast ou montar o time de vendas ou fazer os dois. É a decisão que vai mudar o seu jogo. E para isso eu peço que você dê uma força pra gente, que você se inscreva aqui no canal. A gente tá fazendo essa temporada, a gente faz o conteúdo com muito carinho, então a gente quer pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta. Esse podcast vai ser incrível e vai trazer muito conteúdo para você mudar a sua história da sua empresa. Tiagão, me fala quais são as 3 características principais de um bom vendedor, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em vender e quando pensa em contratar também não sabe contratar. O que você considera hoje 3 características fundamentais para um bom vendedor performar? Legal. Primeiro que para vender, ninguém precisa ter um dom. Isso é fato. Vendas é treino e vendas ela é necessidade. Então, se é necessidade, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, é treino, treino e treino. E você só vai conseguir treinar vendendo. Mas é claro que os perfis ajudam. Concorda? Então, se você pegar uma pessoa prática, de boa comunicação, uma pessoa que tem uma rede de relacionamentos bacana, uma pessoa que não tem vergonha e não tem medo de ouvir não, isso realmente ajuda. Mas tudo é treinável e nós temos bons exemplos disso dentro do Serac. E dá esse exemplo, porque as pessoas que estão ali assistindo falam, não, peraí, é treinável, tá, mas o que eu faço? Eu tenho que pegar uma pessoa aleatória e treinar? Tem uma característica, quais as características que você acha que um cara, para ser um bom vendedor, ele precisa ter? Ele precisa ser o quê? Você olha pro cara e fala assim, você acha que esse cara é um bom vendedor. Por quê? Dinamismo, mas o mais importante é assim, as vendas, você não vende um produto ou um serviço. Com algumas exceções de grandes marcas, você consegue utilizar do potencial da construção dessa marca já de anos para potencializar suas vendas. Grandes marcas, Apple, Coca-Cola, enfim, tá? Mas de fato você vende a cultura da sua empresa, né? Esse é o seu maior diferencial. Então, por exemplo, o Serac não vende contabilidade, ele vende a cultura, o que é importante para o cliente, o que nós vamos transformar na vida do cliente quando ele nos contrata, legal? Mas a pessoa, ela precisa ser comunicativa, ela precisa entender e ela precisa estar mergulhada nos princípios da empresa. Esse é o mais importante. Você fala assim, eu vou identificar um vendedor externo. Beleza, então você tem características que você pode buscar que vai facilitar a sua vida.
Legal? Então você pegar uma pessoa, como eu falei, dinâmica, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem Uma boa uma boa comunicação. comunicação, isso tudo vai ajudar. Agora, será que você não tem um talento interno que já viva a sua cultura e que te facilite esse processo de vendas? Dentro da E sua empresa, dentro alguma da sua pessoa empresa, dentro da sua internamente. empresa. Então, a gente teve exemplos já, e aí você pediu para dar um exemplo. A gente já teve, a gente já buscou um profissional no mercado tradicional, da advocacia, que não queria ser vendedor. Sempre advogou, sempre advogou, sempre advogou e nunca quis. Você mesmo fez o convite já algumas vezes. Sim. E conseguiu convencê-lo. Quando convenceu, o que aconteceu? Conseguimos treinar, conseguimos melhorar a sua performance de vendas e ele se tornou um exemplo nas vendas. Ele se tornou um excelente vendedor. E hoje, ele também é diretor do Serac. O que ele faz hoje? Vende e vende muito bem. Então a gente conseguiu trazer um pouco desse treino, um pouco não, bastante, desse treino para ele. E também já identificamos alguns talentos internos dentro da nossa própria operação para trazer para o departamento de vendas. E funcionou Ótimo. super bem. Aí você fala assim, pô, Thiago, mas ele precisa saber de contabilidade para o nosso segmento? Não, não precisa saber de contabilidade. Mas ele tinha o perfil que a gente queria e entendeu qual é a pegada. Ele entendeu qual é a cultura do Serac e conseguiu desenvolver isso trazendo muitos clientes. Excelente. Mas às vezes tem muita gente que assiste a gente e que é uma empresa pequena. É uma empresa que não consegue identificar uma oportunidade ali dentro, interna, para ser um vendedor. E ela quer começar um departamento de vendas. Ela não tem nada, absolutamente nada. Só vende de forma reativa, como a maior parte do mercado, e quer iniciar do zero um departamento de vendas. Você que teve uma história construída de vendas no Serac, conta rapidamente sua história e como que uma pessoa hoje, começando do zero, qual o primeiro passo para ter um departamento ou alguém vendendo o serviço dela? Legal. Eu comecei no Serac há 15 anos atrás. É um convite do Martins, para uma proposta de representação comercial. Eu queria entrar nesse mérito daqui a pouco. Eu tinha uma ajuda de custo de R$300 por mês, que eu tinha que provar efetivamente o gasto, senão eu tinha que devolver, que era para subsidiar mesmo as visitas, o trabalho comercial de fato, né? Bom, consegui prosperar em vendas, entendi o modelo, entendi a cultura do Serac, o que ele podia proporcionar para os clientes. Naquele momento nós éramos segmentados numa única especialidade de clientes, que era notários e registradores. Consegui performar e consegui. E a história foi acontecendo. Eu trouxe inúmeros clientes para o Serac, faturamento, e construímos juntos o que é o Serac hoje. E é um puto orgulho isso. Mas tudo isso só aconteceu porque eu entendi qual é o game, né? Qual é o jogo de fato. E para a pessoa começar um departamento de vendas, tudo depende do momento que está. Por quê? Fato é que precisa. É necessário. Se não tem vendas, não consegue aumentar o faturamento, você não consegue crescer, você não consegue gerar caixa, gerar renda, gerar lucro. Então a coisa só vai acontecer com vendas. Você falou que é um dos principais departamentos da empresa. Eu não concordo. Para mim é o principal. É o principal. É o principal. Então você tem vários pilares dentro da empresa e isso eu estou falando independente do segmento. Independente do segmento. Então, onde a vendas não é problema, parece uma frase clichê, mas ela significa muito, ela diz muito a respeito do qual é a necessidade da venda. Então, fato é, não vamos entrar nesse mérito, que o quão necessário é. Mas como começar? Tudo depende do momento e tem várias formas de você fazer isso, né? Você pode utilizar, quando você não tem um budget definido, quando você não está no momento, a própria estratégia da representação comercial. A representação comercial ela é uma boa estratégia de início para que você não precise investir tanto no começo. Por quê? O representante comercial ele tem a ambição, porque se o vendedor não for ambicioso, e é uma das principais características de um vendedor, ele tem que ser ambicioso, não ganancioso, ganancioso já é defeito, mas ambicioso, sempre querer mais, sempre querer buscar mais e mais clientes.
Então, o representante comercial, ele tem a ambição, ele tem técnicas de venda e ele vai te custar barato num primeiro momento. Tudo bem, ele não tem a exclusividade, é verdade. Mas ele pode ter um acesso a determinados clientes que você tem o objetivo de conquistar. Por exemplo, se você quer seguir para um ramo de especialidade na área médica, pode ser que você consiga um representante comercial que tenha acesso já a esse tipo de profissional. E aí acaba saindo um pouquinho mais em conta nesse começo. Agora, se você tem um budget definido, se você tem um valor destinado para vendas, e vendas não é só investimento, vendas também é retorno. Por quê? A comissão ela tem que estar na sua margem. Ela tem que estar na margem do seu produto, do seu serviço. Então não tem por que ter medo de comissão, de pagar comissão. Tem que pagar comissões. É uma comissão estratégica, uma comissão que vai gerar valor para o representante, para o vendedor, no sentido de fidelizar ele mesmo, dele entender a pegada do jogo, dele sentir o que é a empresa. Então, o valor já está na margem. E se você tem esse budget definido, ele vai te dar exclusividade. E aí sim você vai poder começar um departamento de vendas do zero. Né? Mas tem que entender o momento em que está a empresa. Mas estratégia tem e não tem desculpa. E até voltando um pouco, eu acho que se você quer montar um departamento de vendas, a primeira pessoa que precisa entender a importância disso é você mesmo. Então, Perfeito. Às vezes o dono do negócio, ele tem a consciência que ele precisa vender, mas ele tem alguma crença que limita ele a vender. E tá tudo bem se ele não quer treinar. Eu acho que ele deveria aprender a vender, porque é uma grande habilidade. Os maiores bilionários são vendedores? São vendedores, é uma habilidade das pessoas mais bem-sucedidas. Mas o que acontece é que, se ele não tem essa habilidade, ele precisa ter alguém do lado dele que tem essa habilidade. E mesmo que tenha uma equipe de vendas, eu costumo até dizer, poxa, se você não quer desenvolver, que eu aconselho você a desenvolver, tem um sócio que cuida dessa parte. Não é porque você é operacional que você não possa ter uma pessoa que cuida dessa parte de vendas. Porque senão também você vai ficar refém, entre aspas, da sua própria equipe. Perfeito. Né? Então é importante você ter equipe, é importante, mas cara, se você não souber vender o seu próprio serviço, o seu próprio produto, e para mim... Aliás, você é o melhor vendedor da sua empresa. Você é o melhor vendedor da empresa. Porque você conhece o seu produto, você conhece o produto ou serviço, você sabe das suas qualidades, você sabe dos seus defeitos, você sabe dar o suporte, você é o melhor vendedor do seu produto. Não tem jeito. E por isso você precisa treinar. Isso é fato. Mas muitas pessoas, eu acredito que elas não vendem por falta de conhecimento. Às vezes ela tem um conhecimento, mas ela tem medo daquilo que ela tem conhecimento, porque ela acha que ela não é o maior conhecedor daquilo que ela faz. E você não precisa ser o melhor de todos, você só precisa conhecer mais do que a média. Ou por falta de autoconhecimento próprio, porque essas travas mentais que vendas é diferente de manipulação. Manipular é você realmente fazer com que a pessoa faça algo que vai prejudicar a pessoa. Já influenciar uma venda, um processo de vendas, é você transformar positivamente e motivar a pessoa a ter aquela decisão de compra, que vai transformar a vida dela. Então as pessoas ainda olham com uma ótica muito diferente a venda. E elas entendem até a importância, mas elas, por algumas travas, por alguns problemas, elas colocam isso em segundo lugar. E tem que quebrar esse paradigma. Né? A gente tem que quebrar esse paradigma, porque é aquilo que a gente falou, sem vendas não vai acontecer o crescimento. Legal você ter um sócio complementar. Concordo, eu acho que faz parte do crescimento. Mas eu não consigo acreditar nessa crença limitante. Acho que todos nós temos que vencer os nossos desafios. Né? E a venda nada mais é do que relacionamento. Você tem um produto ou um serviço bom, de qualidade. Legal, você é bom naquilo que você faz. Você conhece o seu produto e serviço melhor do que ninguém. Qualidades e defeitos. Você se relaciona com pessoas no dia a dia. Você consegue transmitir isso, você consegue fechar negócios. Então, não é desculpa você não querer vender. Não querer vender é uma desculpa e ponto. Então, é difícil de acreditar nesse tipo de crença limitante. É por isso que eu coloquei, se você colocar qualquer área da sua empresa em primeiro lugar do que vendas, isso está testando a sua incompetência, porque
A sua empresa só vai prosperar se tiver dinheiro. Não tem história, cara. Não tem. Não tem história. Você precisa vender para ter processos melhores, pessoas melhores, tecnologia, sistemas melhores. Tudo isso faz parte. Faz parte. Aí, que a gente fala, na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso, mas não é ordem e progresso, é progresso e ordem. Você vende primeiro, depois você estrutura a casa. Tem muita gente, Thiagão, que tem dificuldade como remunerar, né, um vendedor. Independente do nosso segmento, né? Eu acho que você poderia falar um pouquinho da remuneração do vendedor, particularidades, né, de uma remuneração e até dar o exemplo da nossa remuneração hoje lá no Serac, como a gente trata o vendedor, a remuneração do próprio vendedor. Claro. É assim, ó, a comissão ela tem que estar na sua margem, tem que estar na margem do seu produto ou do seu serviço. Ponto. Então, se você estruturou o seu produto, estruturou o seu serviço, você já tem o conhecimento de qual a sua margem de lucratividade. E aí, até um ponto antes de você continuar, que se você falar assim, como o Thiago está colocando, que é muito importante, que tem que estar na margem, fala, pô, Thiago, mas minha margem, sem a comissão, é muito baixa. Qual que é o erro? É na sua precificação. Perfeito. Então, assim, vamos dizer que o seu ticket médio é R$500. De produto ou serviço, não importa. Então, se o seu ticket médio é R$500 e você me falar assim, eu não tenho margem para isso, aumenta para 550. Você não sai do mercado. E você consegue pagar uma comissão, pelo menos de 10%, e aí a gente vai entrar nesse mérito de qual é a nossa opinião, qual é o nosso formato de comissão hoje, mas sem mexer na estruturação do seu financeiro, sem mexer na sua margem do seu produto, do seu serviço. Então, entendo eu que a comissão ela tem que ser estratégica e agressiva. Por quê? Se você vai somar esse valor à sua margem e você não vai sair do mercado, você vai continuar vendendo. E se você colocar uma comissão estratégica e agressiva, você vai poder exigir resultado dos seus vendedores. E esse é o ponto essencial do seu departamento comercial. Vamos pensar o seguinte, o vendedor não tem que ser ambicioso, não é uma das 3 qualidades que nós falamos? Sim. E por que a pessoa está lá para vender? Não vão ser hipócritas pelo dinheiro. E tem que ser mesmo pelo dinheiro. Tem que ser. Tem que ser pelo dinheiro. Esse é o fim de um trabalho comercial, de fim de comissão, ou quando nós estamos falando de uma lucratividade da empresa. O final é o dinheiro. Então, se ele está visando dinheiro, vamos ser agressivos. Só que vamos exigir. Vamos exigir alta performance, vamos exigir conhecimento, vamos exigir disponibilidade. Isso é o que é mais importante. As vendas têm que acontecer de forma rápida, eficiente. Né? Tem estudos que mostram que quanto mais rápido você atende o seu potencial cliente, a taxa de conversão é muito maior. Então, se você exige... Se não tiver disponibilidade, se o cara não se motivar por aquilo que ele está ganhando, que ele está vivendo, ele vai falar assim, não vou trabalhar. Exatamente. Não vou fazer. Né? Vamos pensar fazer uma analogia entre contabilidade e a Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola tira pedido do vendedor. Então ele vai trabalhar das 8 às 18, tirando pedido para quem precisa. Então a venda ela acontece de uma forma diferente. Ele não está vendendo, né? Ele está sofrendo uma compra, praticamente. Exatamente. Exatamente, muito boa. Ele sofre uma compra, né? Não é muito bom. Porra, tá agora pinga assim, o cara, vendi, Mas tá quase igual o Far Club, hein? Tá quase igual o Far Club. Tá vendo? O Léo já vai trabalhar por amor, ele me falou hoje. Ah, é verdade. Então, Léo, volta aqui, Léo. Você vai trabalhar por amor, Léo. Nós já vamos pensar em mudar a nossa sistemática. Olha lá. Então, mas é um tirador de pedido. Beleza, então das 8 às 18. A contabilidade é diferente. Pensa no empresário. Que tempo o empresário tem para pensar na contabilidade? Provavelmente fora do expediente. É quando ele vai pesquisar alguma coisa, é quando ele vai acionar algum contato, alguma rede de relacionamento. Então, ele vai atingir a qualquer horário do dia, pode ser até de madrugada. Nós já chegamos a fechar contratos, eu, pessoalmente, 5 horas da manhã por telefone. Era o horário que o cara tinha. Não, eu posso contar um também, que foi muito legal, aconteceu recentemente, e alguns de vocês já sabem. A gente estava fechando um produto high ticket nosso, né, que é o Fire Club, que é o nosso clube exclusivo de negócios, né, que ao lado do Flávio Augusto, GeoJ, Caio Carneiro, com a Carla, todos nós do Serac. E nesse clube é um produto que, cara, high ticket é só para quem está disposto a jogar um jogo diferente e ter resultados mais rápido. Eu estava em Bali, na Indonésia,
que são praticamente, eu não lembro exatamente, são 12 horas a mais, 14 horas a mais. E aqui era de dia, era na hora do almoço. Lá era de noite, quase de madrugada. E o Léo me liga, a gente tá falando do Léo. Léo me liga com uma pessoa pra falar. E aí, essa pessoa me atende, eu tava na balada, eu não escutava a pessoa, não tava de fone. A pessoa me escutava muito bem. E eu falava com a pessoa, o Léo aqui falando com a pessoa, e assim, eu não escutava a pessoa, mas tudo que eu falei, ela me escutou. Eu desliguei a ligação, ela fechou com a gente. E ela nunca tinha comprado nada nosso. Então você fechou às 5 da manhã, tem pessoas que nossos vendedores estão fechando depois do expediente, eu tô fechando na balada, em qualquer lugar é uma oportunidade de negócio. E você falou da disponibilidade, a gente não tem que ter no processo de vendas a nossa disponibilidade. A disponibilidade do fechamento é o momento melhor para o cliente. Perfeito. Então, depois do expediente, se bobear, é o horário que ele não está olhando para o negócio dele, se o seu público for o empresário, por exemplo, e aí ele está mais tranquilo depois do expediente. E é nesse momento que a gente vende, né, nesse momento que a gente vende. Então, se você pagando uma comissão estratégica e agressiva, você consegue exigir esses fatores do seu vendedor, né? Ou seja, disponibilidade, agressividade, no bom sentido da palavra, é claro, né, de energia. Você consegue exigir alta performance, você consegue exigir saúde. Saúde. Esse é o mais importante, é o pilar mais importante. O Jota já falou, ele fala isso, não inverta a ordem. Saúde, família, depois trabalho. A saúde é que vai dar base. Então, os nossos vendedores, o nosso departamento comercial, eles têm que praticar esportes, eles têm que cuidar da saúde, porque a gente vai exigir deles. Exatamente. Porque a gente paga uma comissão agressiva. Eles têm até horários diferenciados para cuidar da saúde. Horários mas definidos, e tem margem para isso. Trabalham sábado, domingo, trabalham noite, viram... Cara, feriado, nós estávamos todos nos Estados Unidos, no Magic Kingdom, dentro da Disney, fazendo um monte de reunião, um monte de call, vendendo pra caramba. Então, assim, parece um pouco workaholic, mas não é workaholic, é realmente a disponibilidade, é o que a gente precisa deles para chegar no resultado financeiro do objetivo da empresa e do objetivo deles. Exato. Eles estão trabalhando por dinheiro. É isso. E, Tiagão, esse negócio da remuneração agressiva, como é que é feito hoje no Serac? A galera tem muita curiosidade, né? Porque hoje no Serac o vendedor ganha muito bem. Ele é um cara que ganha mais do que a maior parte do mercado, os maiores salários na empresa são dele. Mas como que a gente remunera um vendedor hoje no Serac? E qual é a base aí que as pessoas podem utilizar, talvez para se inspirar nisso, né? Como que a gente trata o vendedor no Serac em relação à liderança, ao cargo dele e à remuneração? Legal. O cargo do departamento comercial a gente chama de executivo de relacionamento, né? O nome que a gente deu lá atrás. E acho que ainda cabe hoje em dia, porque é de fato relacionamento com o cliente. É de fato. E esse cargo dentro da empresa ele é muito almejado. As pessoas sentem muita vontade de estar no departamento comercial. Por quê? Eles estão sempre conosco. Eles são a elite do Serac de verdade. Eles são a elite. Eles que trazem a maior parte, ou grande parte, ou quase todos os contratos de vendas hoje. Então eles são essenciais para nós. E eles têm o status que merecem. O status que merece. Então, o departamento comercial em toda empresa deveria ter esse status. As pessoas devem alcançar, chegar no departamento comercial. Esse é o principal objetivo. Como eles são chamados hoje? Como eles são chamados hoje no cargo deles? Porque a gente até, estrategicamente, a gente mudou a palavra vendedor para executivos de relacionamento. Por que a gente mudou, Tiagão? Por que a gente mudou? A gente mudou lá atrás, faz um tempo. Porque o vendedor era algo que afastava, lembra? É meio clichê e outra. Vendedor ligava muito a produtos de várias marcas. Esse cara vai vir me oferecer alguma coisa que eu não quero. Esse vai vir tirar pedido e eu não quero receber eles. E ele faz o relacionamento hoje, né? Total. O nome já diz, né? Então, e até esse é o motivo da nossa comissão. Então, exatamente. Acho que é legal explicar. Então, assim, a gente paga uma comissão. E nós temos vários tipos de serviço hoje, né? O Serac é um ecossistema de soluções, onde nós temos vários produtos a ser comercializados. Mas vamos partir primeiro da contabilidade de fato. Eles chamam executivos de relacionamento porque eles fazem o relacionamento do começo ao fim
da jornada do cliente dentro da empresa. Então, nós não temos, para contabilidade em específico, um SDR, a gente não tem um closer, é eles que fazem toda essa jornada do cliente. Eles atendem desde lá do lead ou da prospecção que eles mesmos possam fazer. Eles mandam a proposta, eles fecham o negócio, eles participam da implantação, eles fazem o acompanhamento, eles fazem o pós-venda, eles fazem cross-selling, eles fazem até o cancelamento do cliente. Então o cliente tem essa rede, né, esse suporte do executivo de relacionamento para qualquer tipo de situação. Seja uma decisão estratégica que ele pode conectar comigo, com o Johnny, com o Marcelo, com a Carla, com o Alberto, com o Martins, com o Luiz, com qualquer um dos nossos gerentes. Eles fazem também NPS, eles fazem pesquisa de satisfação, eles fazem CX. Então eles trazem para o departamento específico, pô, esse cliente gosta disso, disso e disso. Por quê? Eles se relacionam. Eles acabam se tornando amigos do cliente. Por quê? E isso é muito importante para nós. O cliente, ele ele pode estar, ele pode ser a jornada do cliente dentro do Serac, ela pode ser transitória, passageira ou até definitiva. É muito difícil isso, é claro, depende de muitos fatores. Mas enquanto está na nossa base, é importante que o cliente tenha essa rede de relacionamento para falar, criticar, para a gente possa melhorar o serviço, para a gente possa melhorar real a prestação de serviço para ele, né? É muito legal receber um elogio, mas uma crítica é muito melhor no sentido de conseguirmos evoluir. Exato. Então, o executivo de relacionamento, ele faz toda essa jornada do cliente e ele é remunerado por isso. Ele é remunerado em todas as fases. Então, a gente paga 50% do valor da primeira mensalidade no primeiro mês. E assim, importante, a comissão ela incide com o pagamento dos honorários. Por quê? Se o cliente não pagou, ele não recebe comissão. Ou seja, ele participa da inadimplência, da eventual inadimplência. Se ele tem um relacionamento com o cliente, ele vai ajudar se o cliente a gente cobrar. Antecipado, e se ele antecipa, tem cliente nosso que paga por ano. À vista. Antecipa 13 parcelas à vista, tudo em janeiro, fevereiro. Eles vão ganhar de acordo com o que o cliente pagar. Só para esclarecer, o Thiago fala em 13 parcelas porque a contabilidade é bem comum de praxe no mercado cobrar o 13º salário, que é pela execução da folha de pagamento do 13º dos funcionários do cliente. Do cliente, das obrigações acessórias anuais, enfim, isso é realmente de praxe do mercado. E tem cliente que antecipa tudo isso, eles ganham de acordo com o pagamento. Mas, de fato, é 50% da primeira mensalidade, que é a comissão de venda. É aquele sentimento de conquista. Vendeu, implantou, deu certo, 50% do valor da primeira mensalidade, independente dos honorários. 20% do segundo mês até o 12º. Isso porque é aquela fase do contrato de contabilidade que o cliente ainda está no estágio probatório, ainda exige um pouco mais, está conhecendo os processos, está mudando o prestador de serviço ou começando uma empresa, vai exigir um pouco mais deles. Então eles ganham 20%. E 10% recorrente até o cancelamento do contrato. Para manutenção, fazer NPS, fazer pesquisa de satisfação, CX, tudo que o cliente precisar, o vendedor, o executivo de relacionamento tem que estar à disposição do cliente. Então esse para contabilidade é isso. Imaginem, quantos clientes esse vendedor não pode conquistar? O céu é o limite. E ele vai formando uma carteira de um valor recorrente. Recorrente. Uma coisa que eu quero tirar da cabeça de você, empresário, que você vai ficar com aquela desculpinha de não pagar uma recorrência pro cara, que eu ouço os empresários falando assim, então peraí, então agora eu tenho um sócio. Não, você não tem um sócio. Você tem um vendedor. Ele vai receber pelo cliente que ele trouxer. Ele não é sócio do negócio, ele não participa do risco do negócio. Você tem que entender quanto mais dinheiro você colocar no bolso dele, mais dinheiro ele vai trazer para a empresa. Mais ele vai fazer com que a empresa tenha mais oportunidades. Então para com esse papinho, vou ter um sócio, vou dividir. Cara, como o Thiago falou, tem que estar na margem de lucro da sua empresa, a comissão de vendas. E se não tá, você está precificando errado. E se você não está precificando como você gostaria, é porque está te faltando uma confiança, um posicionamento claro sobre o nicho, sobre aquilo que você faz. E se você nem tem um vendedor, tá tudo errado na sua empresa. Assim, a gente tá falando porque a gente já passou por isso. A gente já não teve vendedor. A empresa já foi muito pequena. A empresa não começou grande. Ela teve um começo pequeno. Aliás, ela teve um começo que foi até um começo mais difícil que o normal, que ela quase quebrou. Então, isso que o Thiago acabou de falar é uma aula.
É uma aula, inclusive, uma aula paga que a gente dá para os nossos alunos. Então você tem que sair daqui com uma decisão. E para você que está gostando desse conteúdo, você tem que encaminhar esse conteúdo para outras pessoas. Então o que eu quero pedir não é para te provocar, mas se você está desconfortável, é isso que a gente está te causando. Ou se você precisar ajustar alguma forma, você pode inclusive procurar o Serac, procurar o Thiago, procurar o Johnny e realmente potencializar aqui no YouTube, aqui no Instagram. Você pode se inscrever no canal aqui do YouTube, compartilhar esse vídeo, comentar. A gente vai ter vários cortes desse vídeo e não deixar de acompanhar os nossos conteúdos. Thiago, antes de a gente continuar, qual que é a sua rede social? O Thiago é um cara que é diretor executivo, contador, advogado, também administrador, e é um cara que incrível, que hoje toca as operações dentro do Serac. E ele também tem um Instagram, ele posta também algumas coisas. Se você quiser acompanhar o Thiago nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, Thiagão? É Herance, H-E-R-A-N-C-E, que é o meu sobrenome, Herance Thiago, @Herance Thiago. E Thiago com TH. TH, perfeito. TH. Perfeito, Thiagão. E, Thiagão, sobre treinamento de equipe de vendas, você acha que treinamento e motivação são importantes para a equipe de vendas? E como motivar o vendedor além do salário, além do ganho, né? Além da comissão? Tem alguma forma de treinar e motivar o vendedor a continuar com você? Claro, eu acho que motivação ela é essencial para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. É claro que o vendedor, o departamento de vendas, ele tem uma motivação extra que é financeira, né? Você mesmo disse agora que são os maiores salários de qualquer empresa. Uhum. Tem vendedores de grandes empresas que ganham mais que diretores. Exatamente. E está tudo bem. A pessoa, o empresário, ele tem que ter consciência de que isso é natural, isso é muito importante. Faz parte do departamento de vendas. Se você não pagar uma comissão alta, uma comissão agressiva, essa pessoa vai deixar a empresa, vai para o concorrente, porque ele vai querer ganhar mais. Isso é natural. Então, se você tem essa consciência, já é um fator motivador para o próprio departamento comercial. Mas existem outros fatores, né? A gente também faz meritocracias no próprio departamento comercial. Nós temos um ranking, uma competição extremamente saudável, tá? Nosso departamento comercial, ele é extremamente unido, ele está sempre com a gente. A competição, ela existe com várias regras já pré-determinadas, que a experiência e a história mostrou para nós, né? E, por exemplo, esse modelo de comissão que eu acabei de mencionar, ele é totalmente adaptável para a realidade. Esse foi a forma que nós entendemos dentro do Serac, historicamente, que mais funcionou. Mas existem outras formas que você pode remunerar estrategicamente os seus vendedores. Mas no final do ano, a gente faz não só no final do ano, mas na nossa festa de final de ano, é sempre anunciado quem foi o vendedor que mais potencializou dentro do ano. Ou seja, quem vendeu mais. Quem mais vendeu. E a gente faz a premiação com uma viagem internacional com acompanhante. Então, além do cara ganhar comissão agressiva, além do cara ter status dentro da empresa, virar espelho para muitas pessoas internas ali. Dentro da operação, ainda pode ganhar uma viagem internacional no final do ano. Mas aí você fala assim, pô, é só isso que motiva? Não, o ambiente do Serac motiva, a energia do Serac motiva. Então, é muito confortável, é muito gostoso a gente fazer uma reunião comercial, trazer resultados, claro, nem tudo são flores, né? A gente tem os nossos desafios também, mas a energia do departamento comercial ela tem que ser de muita confiança, de muita animação. Isso também motiva eles a querer sempre mais. E uma coisa que motiva mais ainda, vou te falar, a venda pelo exemplo. Porque eles veem, nós vendemos. Isso. Nós vendemos. Nós envolvemos eles em vendas. Faz uns 2 meses, nós estamos em implantação de um contrato contábil, um dos maiores contratos hoje, em questão de honorários, que chegou numa prospecção nossa, que levei alguns dos nossos vendedores, e eles participaram efetivamente da venda. Eles percebem que a venda está na nossa essência também. Exato. Está na nossa essência, está na liderança, está na diretoria, está na vice-presidência, está na presidência.
Você vai falar que o Martins hoje ele é o quê? Ele é vendedor. Vendedor. Ele é vendedor. Então, acho que tudo isso, esse conjunto de coisas, aumenta a motivação do departamento E comercial. isso é um treinamento para eles, né? A liderar, por exemplo, é um treinamento para eles. Mas existem outros treinamentos, até, por exemplo, o contador. A gente treina muito times, né, de contadores e times de empresários. Existe algum curso, ou nossos próprios cursos que a gente dá, é importante esse olhar externo de um mentor em relação a vendas para que as empresas possam performar mais? Você acha que é importante ter essa reciclagem do vendedor ou o vendedor que está iniciando? Porque muitas vezes eu percebo que o vendedor às vezes deixa de ligar, ou ele faz a primeira ligação e não tenta a segunda, faz em horário só comercial, ele não tem os gatilhos que a gente tem. Qual a importância de ter um bom treinamento? Eu acho essencial. Essencial. Treinamento para o departamento comercial, e aí eu vou falar como um todo, não para vendedor específico, ele não tem que ser técnico. Ele não tem que ser técnico. Então você vai falar assim, Thiago, será que hoje é uma empresa de contabilidade e serviços jurídicos que ele precisa saber fazer folha, balanço, apurar um imposto, atuar processualmente? Não. Não. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, não tem problema. A formação dele gera certo status. Eu acho que é bacana para ele, para a confiança dele, eu acho que é legal, mas ele não precisa saber tecnicamente. Um detalhe ou outro, acho que é importante, ok? Que a gente pode treinar pontualmente, mas ele tem que saber 2 fatores: técnicas e gatilhos de vendas, que aí pode ser genérico do mercado, e a gente tem excelentes mentores para isso, o próprio Flávio Augusto, o próprio Caio Carneiro, tem umas mentorias muito legais, a gente recicla eles diariamente, com tudo que a gente ouve nas mentorias, nos grupos de empresários que a gente frequenta, porque venda sempre é um ponto muito importante de tudo isso que a gente frequenta, é sempre muito importante, mas além das técnicas de venda, é a cultura da empresa. A cultura da empresa, na minha opinião, é o que vai determinar o que eles vão vender. Vai determinar o resultado deles. Então eles têm que comprar muito bem quais são os nossos princípios, visão, valores, porque é isso que o cliente compra. O cliente não compra contabilidade. Contabilidade é commodity. Tem várias no mercado e várias melhores que nós. Vários no produto contabilidade. Mas o que o Serac consegue entregar para o cliente é a cultura. O atendimento, a essência jurídica, são vários diferenciais e vários princípios que a gente preza que vai mudar a vida do cliente. E a gente preza muito pelo atendimento, pela proximidade com o cliente, pela pessoalidade, por tentar sempre resolver os problemas que acontecem, porque vai acontecer problema. A gente no Serac, nós vendemos 3 contratos recorrentes por dia. E lá na empresa é o caos, porque é contrato novo entrando, a gente tem que se envolver e melhorar a operação, melhorar o processo, melhorar o sistema, mas sempre tem dinheiro entrando. E quando eu falo assim que dá problema, não é só porque a nossa empresa está crescendo, não. Se você ficar parado, vai dar problema. Se você estiver crescendo, vai dar problema. Vai sempre dar problema. A contabilidade não é se vai dar problema, é quando vai dar problema. E vai dar problema. Só que o que vai fazer você continuar no jogo é a forma como você reage frente às adversidades, frente aos desafios. E a sua equipe precisa estar muito alinhada com isso culturalmente. Porque se você reagir bem, seu cliente vai entender. E se você fizer o melhor pelo seu cliente e ele não entender, cara, não sofre. É próximo cliente. Só que se você não tem dinheiro entrando, cara, você não vai conseguir manter o negócio. Cada cliente que você perder vai ser um sofrimento. Ah, Johnny, mas eu prezo muito pela qualidade. Irmão, você pode ser o melhor da qualidade do seu nicho. Você uma hora vai errar. Se você não estiver próximo do seu cliente... É humano. Cara, é humano. Não vai acontecer. E eu te digo mais, você está sofrendo porque ele está indo para um outro contador, um outro colega, e eu tenho certeza que o outro colega vai uma hora errar também. E se esse outro colega não for bom o suficiente para reagir frente a esse problema, vai continuar um ciclo. Por isso que o empresário ele precisa ter ciência, que ele precisa procurar um contador que seja um contador parceiro, que seja um contador transparente, que seja um cara que, quando errar, fala que errou e vai se responsabilizar. Pede desculpa, responsabiliza. Mostra os caminhos, tem sempre um caminho, cara. E assim. É o que eu falo para toda a operação, inclusive para o nosso departamento de vendas. O cliente, quando acontece algum erro, ele vai naturalmente ficar. Se o ser humano erra, ele também vai se estressar com o erro alheio. É normal. Tudo bem, mas o que o cliente espera? Não é enrolação.
fala a verdade, seja sincero, peça desculpas, pague o seu prejuízo e prove que isso não vai acontecer mais. Melhora o processo. Exato. Né? Então é isso que o cliente espera. Isso evita muito problema, muito desgaste, porque vai acontecer o erro. Porque é princípio básico. Né? A gente gosta de falar que para vendas você contrata e para operação primeiro você vende. Ou você vai querer investir muito da sua margem de lucro e deixar colaboradores ociosos esperando chegar um cliente. Não é natural isso. Não é empresarialmente inteligente fazer isso. Né? Então, é como o Johnny falou, é cliente entrando todo dia. A operação ela é maluca, mas ela já está acostumada. Ela já está acostumada com essa rotina de novos clientes, implantação, novos desafios. A gente não é uma empresa de nicho específico, nós temos as nossas especialidades, mas aparecem desafios todos os dias. E o nosso maior desafio, meu, do Johnny, da Carla, do Marcelo, de toda a diretoria, presidência e vice-presidência, é culturalmente trazer essas pessoas para esse raciocínio. Para esse raciocínio. Esse é o nosso maior desafio. Se a pessoa quer crescer dentro da empresa ou fora da empresa, ou como empresário, quer jogar o jogo do crescimento, você precisa entender que vai dar problema e você não pode sofrer nem se desesperar com isso. Só que se você, e eu tenho certeza disso, se está impactando no seu bolso, você vai sofrer. Você vai sofrer. Ah, não, mas poxa, eu tenho uma imagem, sei lá. Cara, imagem é importante. Claro. Mas se você ficar preocupado com a sua reputação e você fez o melhor para o seu cliente, não sofre, cara. Parte pro próximo, só que você precisa desenvolver essa habilidade de vender. E, Tiagão, hoje, você, cara, foi um excelente vendedor, você é um excelente vendedor, você treina e mentora equipes de vendas, você é um exemplo dentro da empresa e hoje você cuida muito da parte operacional, das equipes, como realmente um diretor executivo do processo inteiro de execução. Hoje o time só performa em vendas e eu performo em vendas e outras pessoas performam em vendas porque você está lá. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, não do viés de vendas, mas do viés do Thiago. Hoje, o que o Thiago é responsável na empresa, porque é importante uma pessoa ter um Thiago na empresa, né? Independente se é diretor executivo, se é o próprio sócio, mas eu olho para o Thiago e falo, cara, o que eu posso potencializar nele, que eu posso ser bom para ele, para que ele me ajude. Ele me ajuda muito. Se eu sou quem eu sou por conta do Thiago, por conta do nosso time que está ali para dar o suporte naquilo que cada um é melhor. Mas conta um pouquinho, Thiagão, o que você faz hoje no Serac para a galera entender o seu processo? Assim, eu entrei no Serac em 2010 e nós éramos uma empresa com 15 colaboradores, lembro até hoje. 15 colaboradores com faturamento de R$230 mil. Caramba. R$230 mil. Então, tudo isso aconteceu, a gente conseguiu se potencializar porque nós fomos se complementando. Né? Nós fomos aprendendo, nós aprendemos muito de lá para cá, nos especializamos, ouvimos muita coisa, e conseguimos ter um crescimento exponencial por conta da nossa complementação entre nós. Então hoje nós podemos falar que nós temos sócios complementares, cada um com a sua especialidade, que juntos a gente consegue trazer o melhor para dentro da empresa. E quando eu falo para a empresa, porque a empresa é o bem maior. Nós temos hoje 300 colaboradores, 300 diretos, mas quantos indiretos? Então, será que é o bem maior? Não é o Johnny, não é a Carla, não é o Martins, não é o Thiago. Não, é o será que é o bem maior. Então, a gente se complementa para isso. Então, naquele momento, quando comecei a minha jornada dentro do Serac, eu comecei com vendas, porque era a necessidade da empresa. E era uma coisa que você já tinha habilidade, Eu já tinha essa habilidade, eu venho de família de vendedores, né? Assim, você também. Então, meu pai é vendedor até hoje. Então eu vivi isso desde lá da infância, sempre vivi isso e naquele momento era o que nós precisávamos investir, fui contratado para isso, mas eu sempre tive o sentimento de pertencimento, eu sempre quis mais, eu sempre tive orgulho do que o Serac pôde me proporcionar por alguns motivos, mas o principal é a constante evolução, né? A nossa visão, nossos valores, a nossa mentalidade de não parar nunca. É de não parar nunca e a gente não vai parar. A gente tem sempre oportunidades de negócio. E isso leva oportunidades de crescimento para o lado pessoal e para o lado profissional. Então, eu sempre tive essa visão e aprendi muito. Eu era um vendedor que eu sentava na operação, que eu queria entender. Eu era um vendedor chato para a operação.
chato, eu incomodava o pessoal porque eu queria realmente aprender. Mas quase sempre, né? O vendedor vai ser o chato pra operação. Sempre vai dar conflito dentro da operação. Isso é extremamente natural. E é bastante saudável, tá? É bastante saudável, porque o comercial ele vai sempre imaginar o interesse do cliente e o operacional da empresa. Mas, bem da verdade, o interesse é em comum. Né? O interesse é em comum. Então, nesse momento, eu aprendi muito, me especializei e chegou um determinado momento que a empresa cresceu, nós conseguimos fazer a empresa crescer. Acho que todos temos participação nisso, que é muito, muito legal, sentimento de orgulho. E chegou um determinado momento que a gente precisava se dividir mais. Se dividir mais e a gente começou a realmente se separar. Então hoje eu continuo vendendo porque é o que eu gosto de fazer, é a minha essência, mas a minha principal função hoje dentro da empresa é atender pessoas. É isso que eu faço hoje. Realmente atender pessoas. Eu explico por quê. A contabilidade, o nosso ecossistema de solução, que é jurídico, contabilidade, jurídico, educação. Por mais que a gente tenha automatização de processos, tecnologia, a gente ainda depende muito do ser humano. Exato. É natural. Então, o nosso negócio é escalonável. E a gente depende muito das pessoas. E a gente precisa cuidar muito da cultura e das pessoas dentro da empresa. Porque senão a operação não vai rodar. Então, hoje, a minha função é tocar todo o time Serac para que a gente preste um bom serviço e que a gente aguente a loucura que é o comercial colocar cliente todos os dias. Esse é o ponto. É por isso que a gente tem que atender. Por isso que eu me julgo que a minha função, eu julgo que a minha função hoje é realmente atender pessoas. Por quê? As pessoas, elas querem, elas são emotivas. As pessoas, elas querem atenção. Elas querem atenção. E eu tenho que dar essa atenção. É a minha obrigação dar essa atenção. Claro, resolvendo conflitos, resolvendo problemas, tomando decisões. Mas hoje o trabalho do Thiago, além da venda, é cuidar de toda a operação. Toda a operação. E assim, quando eu falo toda, tem muita gente por trás. Tem muita gente por trás. Eu não sou só o responsável. Eu sou só a vitrine de quando a gente recebe um elogio de todo um time que está trabalhando para o bem maior que é o Serac. O nosso time é muito bom. Aliás, uma salva de palmas para o time. Porque é muito bom. Por trás de uma empresa incrível tem um time incrível. Nosso time é humano, erra sim, mas tem muito mais acerto do que erro. E é o espelho ali da liderança da empresa. É o time que faz acontecer. A gente tem que agradecer demais vocês. Muitas vezes essa mensagem pode nem chegar em você que é do nosso time, mas em nome de toda a direção da empresa, né, presidente de diretoria, eu quero agradecer a você, time que está escutando esse podcast, que porventura vai pegar essa mensagem, porque a gente não seria nada sem vocês. A gente deve muito ao crescimento do Serac, a todos que contribuíram nessa jornada, que já passaram pelo Serac ou que estão com a gente até hoje. E é o que eu falo, o Thiago falou aqui também, sua jornada pode ser passageira ou pode ser definitiva. O que a gente quer é que você realmente saia com a mentalidade evoluída e que você prospere em qualquer área da sua vida. Quanto mais dispensável a gente for para você, melhor, porque é aí que a gente sabe que você vai crescer, que você vai prosperar. Por isso, conta com a gente, essa mensagem é pro nosso time. Thiagão, falando de visão, de futuro. Agora você. O que você acha que vai acontecer com o Serac? Assim, cara, eu não tô falando para você prever, tá? Não é você prever o que vai acontecer. O que você tá vendo? Lembra uma frase sua que você falou, inclusive, da educação, né? Que você falou, é um caminho sem volta. Qual que é a sua visão de futuro para o Serac? Ou seja, o que vai acontecer com o Serac daqui uns 10 anos? Como você enxerga o Serac daqui 10 anos? Nós estamos em 2024, em 2034. O que vai estar acontecendo na sua visão no Serac? Cara, assim, a gente é uma empresa que cresce muito e cresce muito rápido, né? Sempre foi. Eu acho que a chance de a gente conquistar a visão hoje que a gente quer, né, que é ser a contabilidade mais influente do Brasil, eu acho que ela é muito possível. Então, eu acredito muito que o Serac vai continuar expandindo, nós vamos continuar com os nossos serviços, porque é a base, né? Uhum. Tudo começou com a base do serviço de contabilidade, mas eu acredito que a educação vai superar por conta da contabilidade. Por conta da contabilidade que deu know-how, que nos deu experiência e que a gente vai conseguir mentorar e vai conseguir ajudar muito
a profissão, muitos colegas de profissão, que hoje nós estamos conquistando aí uma visibilidade boa e nós vamos ajudar a tirar esse paradigma de que contabilidade é ruim dentro desse país. Nós vamos quebrar esse paradigma e nós vamos ajudar não só empresários do mercado contábil, mas como qualquer tipo de segmento a prosperar de acordo com a nossa experiência. Excelente, eu acredito muito nisso. Será que ser a contabilidade, o acrônimo aí de ser a contabilidade mais influente do Brasil, e a gente tá todo mundo com a visão muito bem definida. Estamos trabalhando muito. O alvo tá muito claro. Tá muito claro e nítido, e a gente vai conseguir com a nossa energia, com a nossa força, a gente vai conseguir, e quem tiver com a gente vai prosperar. Aliás, quando eu falo quem tiver com a gente, é porque dentre os nossos produtos de educação, nós temos um produto que hoje é o produto que vai fazer com que você mais prospere, que é o Fire Club. Perfeito. Dentro do Fire Club a gente treina você, seu time, a sua família, você está próximo da gente, nós somos conselheiros da sua empresa, você tem acesso ilimitado a nós. A gente consegue, por meio de eventos e de experiências, te conectar com empresários incríveis e te abraçar realmente, te abraçar no crescimento. Só que você tem que pagar um preço que muitos não estão dispostos a pagar, de tempo e de recurso. Não é só o recurso. Não é só o recurso, é o tempo e principalmente assim a sua cabeça. Se você não colocar na cabeça que você precisa estar com pessoas que estão à frente do seu tempo, poxa, você olha pro Thiago e fala, cara, esse cara tem muito conhecimento. Se esse cara tem um conhecimento que eu não tenho, vive experiência que eu não vivo, tem o dinheiro que eu não tenho, alguma coisa ele sabe que eu não sei, eu quero estar próximo dele, quero estar próximo do Johnny, do Marcelo, do Luiz, do Alberto, do Martins, da Carla, e estar próximo de um ecossistema dessa ambiência total. Então o Fire Club realmente é um ambiente de crescimento, é um ambiente que vai fazer com que a gente evolua muito, e a gente quer que você que está ouvindo esse podcast, que ouviu até agora, entre nesse foguete. Então se de alguma forma você se interessar, entra lá na minha rede social, @JohnnyMartins, me manda lá a palavra FIRE, fala que você ouviu esse podcast. A gente vai te ajudar a estruturar um time de vendas, a vender, a colocar metas. Não vai ter mais desculpa para você vender. Nós estamos gravando vários podcasts, vai ter um podcast inclusive com o time de vendas, porque a gente não é empresário de palco, a gente é empresário da vida real, não da vida ideal. A gente vive muitos desafios, muitos sabores que você está vivendo, só que a gente está num contexto e num passo na frente. A gente quer ensinar, a gente pode ensinar, porque a gente é a pessoa certa para fazer você crescer. Tiagão, para finalizar esse podcast, primeiro eu quero te agradecer demais. Que isso, eu que agradeço. Mais uma vez, você está aqui. Estamos próximos, né, da melhor cidade, como diria você, nós estamos a do Brasil. 80 quilômetros. Tem gente aqui que vai concordar comigo. Fala aí. Aqui. Deve ser o Fabinho. Não, o JP. O JP tá aqui também, pô. O JP tá aqui do lado ainda. Eu não tinha nem visto ele chegando. São José é a segunda melhor cidade do mundo. A gente só perde por Orlando porque tem Disney. Caramba. Moleque. Você concorda, JP? Oh, meu querido. Caramba, meu, que isso. Tiagão. Isso porque se o Walt Disney ou o Roy Disney estivessem vivos, eles poderiam identificar esse potencial. Exatamente, hein? Nossa, caramba. Podia finalizar melhor esse podcast. Tiagão, deixa um recado pra câmera, pra quem tá te assistindo, e principalmente me fala um pouquinho o que motiva você hoje a acordar todos os dias, a vencer, a querer prosperar, falar, cara, eu tenho que dar o meu melhor, eu sou um cara focado, sou um cara disciplinado, acorda cedo, treina, dá o seu melhor o tempo todo, você é um cara que, cara, inspira muitas pessoas ali no Serac. Qual que é o recado final que você deixa e por onde as pessoas têm que buscar essa disciplina, essa motivação? Assim, pessoalmente, acho que o que mais me motiva é a minha família, né? Hoje minha esposa, meus filhos, já tenho 2, um não nasceu ainda, mas já tenho 2, então é o que mais me motiva hoje, pessoalmente. Profissionalmente, eu acho que o que mais me motiva, o que eu acordo todos os dias, é não parar, não estagnar. A gente tem a mentalidade, nós estamos alinhados no princípio, nós estamos focados, o alvo é nítido de que nós temos que continuar evoluindo, cara. Isso é o que mais me motiva. Então é não estagnar. Se você não está crescendo, você está caindo. Né? Não quero parar. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar evoluindo, quero continuar aprendendo. Seja pessoalmente ou profissionalmente. Acho que isso é o que mais me motiva. Acordar todos os dias, acordar cedo, ter saúde para isso, porque acho que é o mais importante. Né? Acho que é o ponto essencial do ser humano, é ter saúde para cuidar bem da família e para cuidar bem do ambiente profissional.
Com essa mensagem a gente finaliza esse podcast. Tiagão, quero te agradecer mais uma vez. Quero dizer que eu te admiro demais. Você é um cara 10. Você sabe Vamos disso. pra cima. Conta comigo. E se você gostou desse podcast, não esquece de se inscrever no canal aqui, dá essa moral pra gente. Compartilha esse vídeo para mais pessoas que querem montar um time de vendas, que querem entender qual é o modelo mental de um vendedor. Todos nós somos vendedores, você também é um vendedor, talvez você não saiba disso, mas você é também, ou pode se tornar, é uma habilidade treinável. Comenta, compartilha, deixa o like se você gostou e acompanhe mais vídeos na nossa temporada de inverno, finalizando o dia com esse pôr do sol incrível, com Muito essa bonito. lareira fogueira aqui que tá quase apagando. Quase apagando. E a gente falando que São José dos Campos é a segunda melhor cidade do mundo. Gente, muito obrigado a todos. Tamo junto. Chama, Chama! valeu!